Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. O programa Restaurando Vidas começa agora. Que a paz maravilhosa, consoladora do nosso Senhor Jesus Cristo seja liberada sobre a sua vida. Muitas vezes nós nos encontramos em situações que não temos visão de como sair dela. O nosso país passa por uma crise de credibilidade, uma crise financeira, uma recessão que se mostra e que começa de uma maneira bastante forte. E talvez você esteja passando por um desses momentos difíceis da vida, dos quais você fala, e agora? O que eu posso fazer? Salmo 121, ele nos traz uma palavra firme. A nossa confiança deve estar no Senhor. Diz a palavra, versículos 1 e 2. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós não podemos procurar em outro lugar, nós não podemos procurar em outra fonte. Só o Senhor pode resolver as questões da nossa vida. E apesar de resolver, além de resolver, Ele pode direcionar a nossa vida para que em todo momento nós estejamos no centro da sua vontade. O nosso Deus, Ele é poder, Ele criou os céus e a terra pela sua palavra e Ele comanda todas as coisas nesse universo. Não há nada que esteja acontecendo no universo que não esteja debaixo do conhecimento e da permissão de Deus. Agora, como enfrentar a crise? Eu preciso ter uma aliança com o meu Deus, eu preciso andar em obediência com o meu Deus, eu preciso dizer, Senhor Deus, vem ser o pastor desta ovelha. Para isso, eu preciso me submeter ao seu pastorado. A crise está iminente, as dificuldades estão grandes, mas você não pode desanimar. Não busque solução em outra fonte. Só Jesus é a fonte que vai resolver a sua vida. Que Deus te abençoe, que você tenha uma sexta-feira abençoada e que no final desse dia você pode dizer, valeu a pena, porque Deus é a minha fonte. Eu quero conversar hoje com a doutora Juliana Nogueira. Ela tem uma experiência de um novo projeto que está acontecendo na cidade de Poços de Caldas. Vamos passar então a essa entrevista. Recebo no programa hoje Restaurando Vidas, doutora Juliana Utz de Oliveira Nogueira, a paz do Senhor. Seja bem-vinda. A paz do Senhor. Irmã, é um prazer recebê-la aqui novamente e a tua história é muito interessante, porque você teve uma decisão por Jesus na sua adolescência ou juventude. Como é que foi isso? A minha decisão por Jesus, mesmo estando dentro da igreja, sendo criada dentro da igreja, foi ao ler a Bíblia. Ao ler a Bíblia, eu estava lendo e entendi que o Senhor precisava me perdoar para eu ser salva, que eu era pecadora e que eu necessitava do Senhor. Então, durante a leitura da Bíblia, eu me converti. E foi um texto assim especial que você lembra? Foi o texto de Salmo 85. Nesse texto diz, foste favorável à tua terra, ó Senhor, trouxeste restauração a Jacó. Perdoaste a culpa do teu povo e cobriste todos os seus pecados. Retiraste todo o teu furor e te afastaste da tua ira tremenda. Restaura-nos mais uma vez, ó Deus, nosso Salvador, e desfaz o teu furor para conosco. Ficarás indignado para sempre? Prorrogarás a tua ira por todas as gerações? Acaso não nos renovarás a vida, a fim de que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos o teu amor, ó Senhor, e concede-nos a tua salvação. Nesse texto eu percebi que eu estava vivendo um pecado e que eu precisava pedir perdão, precisava do perdão e da graça do Senhor Jesus.
e que ali eu receberia a alegria, o amor e a salvação do Senhor. E ali eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. As pessoas hoje, principalmente na igreja contemporânea, elas creem ou pensam que só de fazer parte de uma denominação, elas estão garantidas e salvas. Mas não é bem assim. Precisa ter um encontro íntimo com o Senhor. Por muitos anos eu vivi dentro da igreja, por muitos anos eu cantei, por muitos anos eu li a Bíblia, sempre preguei para as outras pessoas, mas eu não tinha um encontro com o Senhor Jesus, aquele encontro de você rasgar perante o Senhor, de você orar, de ter um relacionamento com o Senhor Jesus, de conhecer como Pai. Então eu conhecia de uma outra maneira, eu via de uma outra forma e não como o Pai que eu vejo hoje. Agora, a partir de que você teve esse encontro pela leitura da palavra, o Espírito Santo tocou no seu coração e você o confessou como Senhor, você entendeu que precisava de perdão. O que mudou na vida prática, assim? O que mudou na sua vida? Porque você já estava dentro da igreja, mas ainda muda alguma coisa? Muda, a nossa vida tem que mudar todos os dias, né? A santificação ela tem que ser diária, as nossas atitudes têm que mudar. Nós não podemos levar apenas um nome de cristão, mas nós temos que fazer o que a palavra do Senhor manda. Todos nós temos defeitos, somos pecadores, mas nós temos que buscar aperfeiçoamento na palavra do Senhor. E não levar o nome do Senhor em vão, e não dar um falso testemunho lá fora que possa fazer as outras pessoas caírem na fé. Agora, quando você se formou, no seu casamento, você expressou para os convidados um desejo que você tinha, que era servir a Deus através da medicina, trabalhar para as pessoas menos favorecidas. Hoje você faz isso? Hoje eu faço isso, tenho buscado fazer mais, tenho estado em vários locais atendendo essa população e principalmente agora, durante esse período, a população em situação de rua, que são pessoas maravilhosas que eu conheci, pessoas que têm história, pessoas que têm trajetória, pessoas que precisam da dignidade, precisam saber que são amadas, e eu disse isso para elas, que elas são amadas por Jesus, pessoas que precisam de devolver a autoestima. São pessoas especiais que são vistas muitas vezes pela sociedade como pessoas jogadas, como pessoas excluídas, como pessoas que atrapalham. E, a meu ver, são pessoas muito especiais que precisam de ainda mais atenção que as outras. Esse projeto começou há pouco tempo. Esse projeto começou há pouco tempo. É da Prefeitura Municipal? É da Prefeitura Municipal, fez esse projeto maravilhoso para atender essa população que precisa, levando esse princípio de equidade, que é dar aos menos favorecidos, dar mais assistência aos menos favorecidos. Então, foi um projeto maravilhoso, feito pela Prefeitura, pela Secretaria de Saúde, para proporcionar a essas pessoas uma dignidade, reduzir os danos que eles já têm na rua, né? E tratá-los com amor. Mas como é que funciona isso na prática? Vocês vão com uma equipe? Como é que é isso? Na prática, nós temos ido com uma equipe multidisciplinar, né? Estamos começando ainda, estamos montando, então ainda é uma grande trajetória, mas eu acredito que Deus tem colocado a mão e nós estamos muito dispostos a atender essas pessoas para nós são muito importantes. Então quer dizer que não é só um médico, vai enfermeira? Não, são médico, enfermeira, assistente social, psicólogo, 2 técnicas de enfermagem, 2 médicos. E vocês vão aonde eles se encontram? Nós vamos. E ali buscam um relacionamento, Isso, nós fizemos a territorialização, agora nós estamos fazendo o cadastro deles. São pessoas maravilhosas para nós. E qual que é o objetivo desse projeto? Aonde vocês querem chegar? O objetivo é a redução de danos, redução das doenças que já foram causadas, né? Pela própria situação, as doenças causadas muitas vezes pelo uso de drogas, né? Pelo próprio alcoolismo, devolver a eles a dignidade, mostrar para eles o quanto eles são importantes e que eles têm acesso à saúde, eles podem ter acesso, eles têm direito à saúde. Aquelas pessoas que estão nas ruas, você disse que elas têm uma história. Pode contar alguma para a gente? Eles têm trajetórias maravilhosas, são as pessoas que muitas vezes trabalharam em hotéis, pessoas que sabem cozinhar, todos ali têm talentos especiais,
pessoas concursadas. Por algum momento da vida desiludiram. Por algum momento desiludiram, por algum momento tiveram problema familiar, muitos conflitos de família, muitos problemas também decorrendo disso, do alcoolismo, do uso de drogas. Então são pessoas que têm trajetória, elas têm história, elas são importantes. Quando vocês abordam essas pessoas, além daquilo que vocês querem levar, que é saúde, elas abrem o coração, elas começam a compartilhar a vida delas? Elas abrem o coração, elas têm compartilhado, contado a sua trajetória. Para nós é muito importante, porque a saúde da pessoa, ela está ali, né? Na história de vida, na parte social. Então acaba cuidando do físico e do coração. Do físico, do coração, da parte psicológica. Então nós temos uma equipe toda para isso mesmo. Agora, certamente, sempre há as pessoas que criticam, né? Você já deve ter recebido crítica. Pô, vocês estão incentivando essas pessoas a ficarem nas ruas. Vocês já receberam esse tipo de crítica, de comentário? Recebemos E como é que vocês reagem? Mas nós estamos ali para trabalhar, esse é um projeto maravilhoso, nós temos vontade, nós não temos nenhuma má intenção, é só boa intenção, é só de ajudar mesmo. Então, para mim, essas críticas eu não relevo nada disso. Então, para mim, elas não têm importância. Porque pessoas que se oferecem para ajudar, essas sim, para mim, são importantes. E com toda essa disposição da Prefeitura de fazer esse projeto, nós temos mais é que aproveitar, mais que ser úteis para eles. E úteis para essa população que precisa. Uai, e esse projeto talvez a população não tenha conhecimento, não é verdade? Não tenha conhecimento ainda, mas vão conhecer, né? Através da televisão, né? A própria Secretaria de Saúde tem divulgado, então é um projeto excelente, um projeto de excelência mesmo. Tem sido investido em carro, em documentos, em tudo só para eles, os instrumentais, tudo novos. E a gente sobra um tempinho para falar um pouquinho de Jesus para essas pessoas? Sobra um tempinho, sobrou um tempinho para a gente orar junto. Uma pessoa me ofereceu uma oração, perguntou se poderia orar por mim. Eu falei que é claro que poderia, que eu preciso de oração. Então, né? Quer dizer que há um relacionamento já. Há um relacionamento. Vamos dizer, daquelas pessoas, das autoridades, né? E com as pessoas que estão ali esquecidas pela sociedade. Sim, a criação de vínculo, ela acontece aos poucos, né? Mas eu aceito muito uma oração, isso para mim foi muito importante. Amém. Resta nos parabenizar, então, né? A iniciativa da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, Secretaria de Saúde, e aqueles que estão trabalhando, que estão nesse projeto, né? Todos aqueles que falaram, eu topo, eu quero estar junto, eu quero ser útil, que Deus os abençoe. Amém. Desde o prefeito municipal, aqueles que estão também constituídos de autoridade, aqueles outros que são funcionários, mas que abriram seu coração e abraçaram essa causa, que Deus realmente recompense vocês, no nome de Jesus Cristo. Amém. Juliana, quando você trabalha no PSF, acaba acontecendo assim, de você ficar mais próxima das pessoas, o pós-consulta, ele continua, às vezes um telefonema, uma expressão de carinho? Sim, continua, né? São vínculos que a gente cria com a população. Algumas pessoas se vinculam mais, né, com a gente, gostam mais, né? E já criam aquele vínculo. Então, eu acho muito importante quantas vezes eu ganhei ovos, quantos presentes ali simples que eu ganhei que foram tão de coração, que me deixaram tão contentes, né? Pessoas que agradam o máximo, crianças que amam, que abraçam. Então, isso é muito importante para mim, criar esse Você acha vínculo. que isso é uma forma de pagamento pelo trabalho? Com certeza, com certeza. O trabalho ele não é apenas financeiro, né? É um trabalho que ele envolve ali amor, ele envolve um carinho, Você me contava de relacionamento. um pré-adolescente que sempre ele passava lá e colocava no seu bolso algumas frases, né? Sim, Que frases eram essas? Colocava um bilhetinho que me amava, que eu sempre atendia quando ele precisava, e eu tenho muito carinho com essa criança, e eu peço a Deus que abençoe essa criança, que ele seja um grande servo do Senhor Jesus. E você chegou até a visitá-la quando ela foi internada? Sim, cheguei a visitá-la, uma criança maravilhosa, me trouxe muita alegria visitar. Então quer dizer que vai além da profissão. Vai além da profissão. Deus proporciona relacionamentos, Deus proporciona momentos especiais, e todos eles podem ser para a glória do Senhor. Sim, momentos especiais, momentos tristes também, tristes, né?
de morte, de luto, de coisa súbita. Então, para mim, é triste também, né? Pessoas que eu gosto, que eu tenho relacionamento, que eu já conheço, falecerem, a gente tentar ajudar, não conseguir. Então, é uma situação triste. Mas né? é importante também no luto você estar junto. Com certeza. Aquela vez que a mãe de uma conhecida sua suicidou, não foi? Com Chamaram, a gente certeza. foi lá, demos uma mão, oramos juntos, ficamos ali. Isso faz parte, né, do cristão, parte, né, da vida do faz cristão. parte. O amor a gente só pode demonstrar quando a gente conhece Jesus. Amém. Sem Jesus não há como haver amor. Jesus veio, a maior representação de amor foi o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus veio, não precisava ter vindo, veio por amor de nós, para morrer em nosso favor, nós que não temos nada a oferecer a Ele, nós que somos falhos, somos pecadores. Esse amor de Jesus é sem interesse. É sem interesse, sem troca, é incondicional, né? É um amor incondicional. Ele não precisava ter nos amado. Amém. Ele nos amou e muitos ainda assim não o aceitaram. Muitos. Mas nós o aceitamos, nós os amamos, nós queremos transmitir esse amor que Ele colocou no nosso coração. Ele nos amou, então nós temos que amar o outro também. Amém. Então eu quero mais uma vez aqui agradecer a visita da doutora Juliana. Mais uma vez, parabenizo toda a Prefeitura de Poços de Caldas com esse projeto lindo que está sendo de ir às pessoas que são excluídas de uma maneira geral pela sociedade. Então, que Deus abençoe vocês, que vocês sejam realmente atingidos, né, pela glória do Senhor e que essa glória traga esse conforto no coração de vocês. Muito obrigado a todos vocês que estão nesse projeto. Deus abençoe, a paz do Senhor. Amém. Amém. A paz do Senhor. Amém. E o programa Restaurando Vidas volta já já. Eu queria falar hoje sobre mudanças. Nós vivemos um tempo em que as pessoas se declaram cristãs, dizem que creem em Deus, mas não querem mudança. Ou pelo menos você não nota mudança na vida dessas pessoas. Elas se declaram apaixonadas por Cristo Jesus, elas dizem que Jesus mudou o viver delas, mas não há mudanças que nós podamos detectar. Elas continuam fazendo as mesmas coisas, continuam cometendo os mesmos erros. Não que nós não sejamos mais pecadores quando aceitamos Jesus. Eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que quando Jesus ele entra no coração de uma pessoa, ele produz mudanças e mudanças muito fortes. Eu quero ler um texto que se encontra em Marcos capítulo 10, a partir do versículo de número 17. Diz a palavra do Senhor: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de pé de joelhos. Diante dele lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele declarou: mestre, a tudo isso tenho observado e obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disto, ele ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Amém?
Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, muito obrigado porque nós podemos aqui ler da tua palavra, ministrar da tua palavra e ser ministrado por ela. Eu quero colocar, Senhor Deus, o coração dessa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, que ela seja tocada de maneira especial, particular, Senhor Deus, pelo teu amor no seu coração. Tira dela o choro, tira dela o desespero, tira dela a falta de fé, Senhor Deus, e coloca nesse coração hoje ousadia da tua palavra. Eu abençoo essa vida em nome de Jesus Cristo. Amém. O encontro verdadeiro com o Senhor, ele precisa terminar com mudanças. Nós temos aqui a história de um jovem, chamado um jovem rico. Este jovem, ele chega até Jesus, ele chega na fonte certa, e ele chega da maneira correta, ele chega e se prostra diante de Jesus, e ele fala com Jesus. Ele chegou no lugar certo, na hora certa, na pessoa certa, da maneira certa, e ele fez uma pergunta certa: o que eu preciso para ser salvo? E Jesus então olha para ele e começa a conversar com ele, dizer alguns dos mandamentos do Senhor, e o Senhor depois aponta algo que está atrapalhando a sua vida, impedindo esse jovem de ter o melhor de Deus. O que nós podemos extrair desse texto? Primeira coisa, Jesus é a fonte certa para as nossas questões. Jesus é a única fonte onde o que jorra é precioso, produtivo e tem garantia de vida eterna. Jesus, ele é o Rei. Jesus, ele é o nosso Deus. Ele é poderoso. Ele pode todas as coisas. Ele conhece os nossos corações. Então Jesus é a fonte certa para quando você tiver alguma dúvida, para quando você tiver algum dilema na sua vida, você vai ao trono do Senhor através da oração, da leitura da palavra, num culto de adoração, conversando com alguém que está cheio do Espírito Santo, e as coisas vão se esclarecer. Ir à fonte certa é um passo que esse jovem tomou. Ele precisava de respostas, e Jesus é a resposta. A segunda coisa que eu aprendo aqui, Jesus sempre nos dará a resposta certa para as nossas questões, principalmente as questões espirituais. Jesus sempre tem a resposta certa. Às vezes, nós vamos perguntar para um amigo o que ele acha de uma conduta da nossa vida, de uma decisão, mas nós sempre queremos que o amigo fale aquilo que nos agrada. Nós vamos já com a resposta pronta e queremos que aquele nosso amigo concorde com a nossa palavra. E nós não podemos ser assim. Jesus, ele pode confrontar você. A palavra de Deus pode confrontar você, mas ela vai confrontar para produzir, para trazer bênção sobre a sua vida, para trazer ganho sobre a sua história. Então nós precisamos aprender que a resposta certa está em Jesus. Este homem então foi a pessoa certa, a fonte certa. Este homem então, ele sabia que Jesus tinha a resposta certa, mas ele entra agora numa questão mais difícil ainda. Quando Jesus olha para ele, Jesus o ama, mas diz: olha, uma coisa te falta, uma coisa está segurando a sua vida, está travando a sua entrada no céu. Sabe o que é? O seu coração não é inteiro de Deus, você ama as riquezas. Jesus então sempre vai mostrar aquilo que está entre nós e Deus. Sabe por quê? Isaías capítulo 59, versículo 2 diz que as nossas iniquidades, elas fazem separação entre nós e Deus. As pessoas às vezes sabem onde estão pecando, só que elas querem continuar com aquele pecado de estimação. E quando Jesus diz para ele: olha, uma coisa te falta. O que Jesus queria? O dinheiro dele? Não, Jesus é dono do ouro e da prata. O que Jesus queria? Ver ele falido? Não, não, não. Jesus queria dizer para ele: olha, sabe por que você ainda não vai morar no céu? Porque o seu coração tem um trono, e nesse trono não está Deus em primeiro lugar, e sim as riquezas. E esse é o problema desse jovem. Mas qual é o seu problema? O que te impede? O que te separa de Deus? É hora de você refletir a sua vida.
Talvez você não seja uma pessoa apaixonada pelo dinheiro, mas talvez haja um pecado no seu coração. Quantos pecados a Bíblia retrata aqui? Fala de vários, de roubo, de adultério, de prostituição, de gula, de falta de domínio, omissão, pessoas que também amam o homossexualismo, que Deus condena, pessoas que não querem uma vida de obediência à palavra, não vão herdar o reino dos céus. Uma das características do salvo é que ele ama obedecer à palavra. E quando nós dizemos obedecer à palavra, é como ela é, não é relativizar, interpretar de maneira fraudulenta, nada disso. Então nós precisamos nos encontrar, lendo a palavra, para que a palavra confronte o nosso coração, para que nós tiremos do nosso coração tudo aquilo que nos faz separação de Deus. Deus perdoa, os pecados são cancelados pelo sangue do Cordeiro, mas é necessário que nós tenhamos uma posição, ou eu sou do Senhor Jesus, e eu vou amar o Senhor Jesus e obedecer, ou então eu vou continuar com o meu pecado. E é interessante que nós agora devemos estar dispostos a fazer essa mudança no nosso coração. Você tem essa disposição? Você tem a disposição de deixar Deus mudar o seu coração? Você tem a disposição, de repente, você ama algo que a Bíblia condena. Você está disposto a abandonar hoje? Isto vai te impedir de você ter um relacionamento com Deus, uma aliança com Ele, porque se você ama o pecado, você não é nascido de novo. Nós pecamos todos os dias, tá? O salvo e o não salvo, tudo bem, mas amar o pecado é quando a Bíblia diz, olha, isso que você está fazendo é contra a vontade de Deus, é abominável a Deus, e você não está disposto a mudar. E hoje, essa palavra traz para você uma oportunidade, a oportunidade de mudança. Este homem foi à fonte certa, este homem obteve a resposta certa, este homem foi esclarecido onde o seu coração estava preso, mas este homem decidiu não mudar. O Senhor falou, olha, vai, dê tudo aos pobres, vem e segue-me. E ele iria conhecer a vida eterna em Cristo Jesus. Mas ele ficou muito triste, porque era dono de muitas riquezas. O seu coração não conseguiu se desprender, nem por Jesus. Jesus era menos importante do que as riquezas que ele possuía. Talvez você tenha um vício e você sabe que o Espírito Santo já ministrou no seu coração, abandona, e você não quer abandonar. Sabe o que está acontecendo? O tempo está passando e você está achando que está salvo. Não há como estar salvo. O nascido de novo, ele está submisso ao Senhor. O pecado para ele é acidente, não é desejo do seu coração. O pecado para ele não é algo que o prende a ponto dele não conseguir dizer não. A palavra diz para ele e ele abandona. O que você vai fazer da sua vida? Você pode estar na presença de Jesus. Você pode falar com Jesus. Você pode caminhar com Jesus e ser lançado no inferno. Se você não decidir morrer para si mesmo e nascer em Cristo Jesus. Só há um caminho para a vida eterna, Cristo Jesus. E Deus não aceita que você tenha no seu coração trono para mais ninguém ou para mais alguma coisa. Só Ele pode sentar no trono do seu coração. Qual vai ser a sua decisão nesta manhã? Você vai para Jesus ou você vai continuar a vida por esses dias que Ele lhe permitiu aqui nessa terra e depois perecer no inferno? É a Bíblia que diz isso. Não sou eu que estou dizendo isso. Mas eu quero orar pela sua vida, para que Deus te dê graça e que você possa tomar uma decisão. Como aquele carcereiro chegou para Paulo e disse, o que eu preciso para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E crer significa morrer para si mesmo, pertencer a Cristo Jesus. Amém? Senhor Deus,
que a tua palavra vai de encontro a esse coração e que esse coração hoje, Senhor Deus, se submeta à tua vontade. Nós sabemos que quando nós abandonamos o mundo, quando nós morremos para nós mesmos, a princípio parece perda, mas haverá o ganho, porque somos agora ovelhas de um Deus poderoso, infinito em misericórdia e um Deus santo. Eu abençoo essa vida no nome santo e poderoso de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor possa estar dentro do seu coração e que, independente das circunstâncias desse mundo, você se mantenha firme em Cristo Jesus. Não há como retroceder quando nós estamos em Cristo Jesus. Quando nós pisamos no Santo dos Santos, nós não queremos morar e nem viver em outro lugar. Então, ande, caminhe e viva por Cristo Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar.